Ministro, essa gentileza, essa ideia, o fato de eu ter feito um requerimento, que eu aproveito para pedir que seja, se for possível, que se todos aceitarem, que seja votado ainda hoje esse requerimento por causa da gravidade do tema, em relação à declaração do presidente da República, ontem, dada em cadeia nacional de televisão, em todos os jornais, uma das declarações mais graves. Eu tenho repetido isso porque realmente tem acontecido coisas nesse país totalmente inusitadas, mais graves que eu já vi de um presidente da República no nosso país. Em circunstância normal, essa declaração já seria gravíssima. Que há uma guerra química, há uma possibilidade de que haja uma guerra química iniciada. Ele não citou China, mas evidentemente ele falou da China, que foi o país em que a pandemia começou, e falou, inclusive, o país que mais cresce o seu produto interno bruto, e que era o início de uma guerra química mundial e que isso os militares tinham conhecimento. Isso é muito grave, presidente. Se a China está iniciando uma guerra, não só contra o Brasil, mas contra o mundo inteiro, a fim de dominar o mundo, e os militares têm conhecimento disso, a agência de inteligência tem conhecimento disso, é gravíssimo, é gravíssimo. Isso tem repercussão internacional. Os americanos devem estar em polvorosa, por exemplo, os europeus pior ainda. Mas, em relação se ela não for, o estrago vai caber à senadora Cátia Abreu levar nas relações comerciais brasileiras, vai ser um estrago gigantesco. E como a China ser o maior comprador de produtos brasileiros, principalmente produtos primários brasileiros nesse momento. Mas, especificamente em relação à vacina, eu gostaria de fazer uma pergunta diretamente ao nosso ministro Marcelo Queiroga, que primeiro eu queria dizer, senhor ministro, que tem o maior respeito por Vossa Senhoria, por Vossa Excelência, e que, sem dúvida nenhuma, houve um passo para melhor muito importante, muito grande, dado com a mudança do ministro de Saúde, ministro Pazuello, completamente alheio às questões de saúde, com a mudança para Vossa Excelência, que é um médico respeitado e conceituado em todas as áreas. Por isso, queria fazer essa avaliação ontem. Mas, especificamente em relação a essa declaração do presidente, e faço com todo respeito, e pediria a Vossa Excelência que fosse muito objetivo na resposta. A China não sei se o único, mas é o provedor de pelo menos 90% das nossas vacinas. As consequências serão imediatas. Vossa Excelência disse aí que está tendo constantemente reuniões com a China, com a Embaixada da China, e sabe o tamanho do mal-estar que isso pode produzir e vai produzir, como já produziu com declarações anteriores, a entrega de vacinas ao nosso país. É terrível. Eu sei que o senhor tem constrangimento em fazer alguma crítica ao presidente da República, eu entendo, mas queria que demonstrasse se essa dificuldade, e eu já sei, porque no início do ano, no início da distribuição de vacina no Brasil, houveram já dificuldades diplomáticas com a China, que depois se tentou contornar e, aos poucos, foi se contornando e melhorando essa relação. Agora, essa é a pior de todas as declarações feitas com a China, e, repito, o maior fornecedor de vacinas para o Brasil. A primeira pergunta que eu faço é o seguinte: Vossa Excelência disse aí também, eu tenho certeza, até antes de ser ministro, que Vossa Excelência estava convivendo com todas as entidades internacionais, nacionais, científicas que avaliam e estudam o desenvolvimento desse vírus, portanto, entidades
altamente imparciais e com credibilidade mundial. Existe algum indício nas conversas com essas autoridades, entidades, instituições, de que haja uma guerra química, que o vírus seja produto de uma guerra química promovida por um determinado país, que no caso parece ser a China? Só sim ou não, presidente? Eu desconheço, senador, esses aspectos. O que eu posso dizer para o senhor em relação à China, como eu já aqui reiterei para os demais senadores presencialmente, é que a nossa relação com o embaixador da China é a melhor possível. E eu espero que esse ambiente... Desculpe, ministro. Essa é a segunda pergunta. A primeira pergunta é o seguinte: nas entidades mundiais de respeitabilidade e credibilidade internacional que o senhor tem convivido, estudado, trocado ideias, trocado informações, há algum indício de que isso seja produto, ou algum indício, não é que seja declarado, de uma guerra química vindo da China? Eu desconheço de indício de guerra química vindo da China, senador. E também em relação às opiniões das organizações internacionais de saúde. Vossa Excelência, que está tratando com dificuldades com a vacina da China, concorda que uma declaração nessa altura para o Ministério da Saúde, como desempenho funcional que Vossa Excelência está liderando, não é um enorme desserviço para esse esforço de estreitar relações com a China? As relações com a China, que, pelo que eu entendo, são excelentes. Inclusive, o Brasil é o maior, e a China são parceiros comerciais muito sólidos, participam de um bloco econômico importante. E a relação com o embaixador chinês, senador, ela tem sido muito boa. Naturalmente que essa é uma relação que nós dialogamos quase que semanalmente, lideradas pelo ministro das Relações Exteriores. Todos dizem, eu não tenho a felicidade de conhecer o embaixador chinês, mas que é um grande e boa praça. Estou falando da China. Se não um desserviço, uma declaração desse nível para o esforço que Vossa Excelência está conduzindo para aumentar a importação de IFAs da China? Só isso. Vossa Excelência mesmo disse que o presidente da República não fez menção à China. Não é? Então, eu espero que essas questões das relações entre Brasil e China, elas continuem de maneira positiva e que nós não tenhamos impacto para o nosso programa de imunização. O senhor desculpe, ministro, eu sei que o senhor é um homem extremamente inteligente, nós temos amigos em comum que já valorizaram essa inteligência. O senhor sabe perfeitamente que o presidente não falou em China, mas todos os indícios que ele deu levavam à China. Eu não vou menosprezar a sua inteligência. Agora, Vossa Excelência não entendeu isso, que poderia ser a China ou que deveria ser a China. Não acredito nisso. Isso precisa ficar registrado. Agora, só para finalizar, ministro, voltando aqui, porque em algumas perguntas que o relator fez, não ficou claro para mim. É só também, por favor, para nosso entendimento, porque o Brasil precisa de uma orientação. Está em estudo, está em evidência, algumas coisas já são reconhecidas mundialmente em todos os países e o senhor conhece muito melhor do que eu. Mas eu vou falar 3 coisas aqui que eu queria saber se Vossa Excelência concorda ou discorda. Tratamento precoce com cloroquina e ivermectina. O senhor concorda ou discorda? Já aqui informei para Vossa Excelência que essa matéria vai ser enfrentada tecnicamente. Não, ela não vai ser, ministro, por favor. O senhor é ministro da Saúde, 42 dias. O senhor não tem uma opinião sobre isso? Eu tenho, senador, mas essa opinião será prestada no momento oportuno. Existe um regramento legal que eu preciso obedecer.
Não, o senhor está obedecendo aqui sob juramento. O senhor não tem uma opinião sobre isso ainda? Não me faça, ministro, pelo amor de Deus. Senador, existe uma divergência. Fazer uma avaliação diferente. Não, Senador quero Tasso, saber a sua opinião. Senador... Essas divergências são discutidas há muitos meses. Eu tenho opinião, com certeza Vossa Excelência tem uma opinião muito mais abalizada do que a minha. Só se o senhor sim ou não. Senador, está sendo elaborado um protocolo clínico e uma diretriz terapêutica no Ministério da Saúde. E eu sou a última instância decisória. Se eu manifesto uma opinião aqui, eu vou invalidar todo esse procedimento de elaboração do protocolo clínico e diretriz terapêutica. A pandemia e tratamentos da pandemia já tem mais de um ano. Não é possível que o senhor não tenha chegado. Excelência, o tratamento é conduzido pelos médicos. Eles têm autonomia para decidir a conduta. Está certo. Qual é a orientação? Se o Brasil não tem uma orientação sobre esse assunto do Ministério da Saúde, nós estamos muito mal, ministro. O senhor me desculpe. Vou passar. Fica registrado aqui, presidente, que não foi respondida essa questão. Isolamento social e, se necessário, lockdown. Eu ainda não vi nenhuma declaração urgentíssima, importantíssima, da liderança e da articulação nacional da contenção da pandemia. O senhor é a favor ou contra? Medidas extremas, elas podem ser colocadas em prática dentro de cenários específicos, né? Um município onde o estado epidemiológico está muito grave, pode, eventualmente, se ter um fechamento maior. Mas, como uma medida nacional, nós temos um país continental, senador, e uma medida como essa, ela não vai surtir o efeito desejado, até porque existe uma dificuldade muito forte de adesão da nossa população. Esse é o meu posicionamento. Então, se eu entendi claro, só para dizer, o senhor entendeu mal ou o senhor entendeu correto? A iniciativa do presidente da República em proibir que estados e municípios, como Vossa Excelência mesmo disse, que o Brasil é um país continental e que as questões regionais são importantes, de proibir que governadores e ministros e prefeitos tomem essa iniciativa, o senhor discorda? Sim ou não? Eu já mencionei ao senador Renan, e o presidente da República em nenhum momento falou essa questão para mim, até porque essa é uma matéria que já foi disciplinada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que não é o Supremo. Eu queria a posição do Ministério da Saúde para o Brasil, para os prefeitos, para os governadores, para os cidadãos sobre o assunto. O Ministério da Saúde vai elaborar um protocolo sobre esse tema. E aí vai ser descrito de maneira muito clara acerca dessas questões de mobilidade. O objetivo é que as medidas sanitárias, elas impeçam que nós tenhamos uma situação extrema. Hoje nós estamos assistindo uma queda do número de casos e os estados e os municípios estão flexibilizando todas essas ações. Então, o que precisamos, senador? Vacinar a nossa população e insistir nas medidas não farmacológicas de uma forma efetiva. O que ocorre é que fazemos um pouco de cada uma dessas ações e isso gera um impacto inferior do que nós queremos. Então, é preciso ter uma harmonia em relação a essa política para que saiamos desse cenário. Mas, então, pelo que eu entendo, o senhor acha que estados e municípios devem ter o direito de fazer essa política de distanciamento social ou de lockdown, até se for o caso, conforme as características e o momento epidemiológico de cada um desses estados e municípios. Concorda só isso? Isso tem sido feito no Brasil, senador. Sim, mas se o senhor concorda... Claro que eu concordo, senador. Então, ótimo. É só isso que eu queria saber. Agora, eu ia até fazer mais nenhuma pergunta, mas se o presidente me permitir, que eu recebi aqui do médico sobre a autonomia do médico. Evidente, aqui tem a pergunta do 15 médico. 15 segundos. O senhor acredita na medicina baseada em evidência científica? Claro que o senhor acredita. Os consensos classificam o tratamento em 3 classes. Classe 1, evidências fortes e deve ser usado. Classe 2, deve ser utilizados, mas evidências são menos importantes.
classe 3 não tem evidências e está contraindicado. Como fica a autonomia do médico nessas circunstâncias? O médico pode, por conta própria, prescrever medianamente medicamentos da classe 3? Essa é a minha pergunta. Senador, a autonomia, o direito do médico de prescrever, ele está disposto no capítulo 2º do Código de Ética Médica, no inciso 2º. Então, o direito do médico é prescrever medicamentos dentro do que a ciência recomenda e dentro da legislação. Mas Vossa Excelência conhece esses três? Conheço, senador. Agora, o senhor fala sobre... só para adicionar o que Vossa Excelência coloca com muita propriedade, aí são os graus de recomendação e existem os níveis de evidência científica, né? Então, evidência científica de nível A é aquela que é advinda de estudos, ensaios clínicos randomizados, né? Então, quando temos diversos ensaios clínicos randomizados, todos do mesmo sentido, se constrói uma evidência de nível A. A evidência de nível B é uma evidência mais fraca. E a evidência de nível C, ela se baseia em opiniões pessoais, em estudos observacionais, e não quer dizer que o médico não possa prescrever. Até porque nós não temos evidência de nível A para todas as situações em medicina. A autonomia do médico é um instituto milenar. A medicina baseada em evidência é algo dos anos 80 do século passado para cá. A minha pergunta é só objetiva. Aqui está escrito que, para o caso de cloroquina, da Covid, a cloroquina é classificada no nível 3, para o tratamento de Covid. Mas essa recomendação é de quem, senador? Eu acho que aqui é se é um médico que mandou... Então, vamos supor que essa seja a recomendação da Sociedade Brasileira de Infectologia, que é muito bem dirigida pelo colega Clóvis Arnes. É uma opinião dessa sociedade. E o que nós queremos fazer é trazer todos esses especialistas, juntamente com os técnicos do Ministério da Saúde, e pacificarmos essa situação de uma vez por todas. Há um agrupamento de colegas que defendem fortemente esse chamado tratamento precoce com esses fármacos. E há outros colegas que se posicionam contrariamente. E o Ministério da Saúde quer acolher todos para que chegamos a um consenso. Essa questão do tratamento precoce não é decisiva no enfrentamento à pandemia. O que é decisivo é justamente a vacinação e as medidas não farmacológicas.